Olá, hoje vou fazer um vídeo destinado às pessoas que sabem e já estão confortáveis a resolver o cubo com método principiante e querem aprender novas técnicas para poder melhorar os tempos. Vocês provavelmente o que fazem neste momento, depois de completar as duas primeiras camadas, é primeiro resolver a cruz amarela em cima, amarela ou qualquer cor que seja. Pronto, resolvem a cruz. Se a cruz não tiver todas as cores alinhadas, alinham, sim, para ter todas as arestas viradas para cima, colocadas no sítio certo. Depois coloco os cantos no sítio certo, prontos para serem orientados, e termino o cubo. No entanto, há maneiras mais rápidas de resolver a última camada, mais concretamente usando o OLL e o PLL. O OLL o que faz é orienta as peças da última camada. Neste caso é pôr amarelo em cima, em todas as peças. Resolve-se com um algoritmo e ficam todas orientadas. E o PLL, que é o último passo para resolver o cubo, pega nas peças já orientadas, usando um algoritmo, permutas e resolve-se o cubo. O problema é que o OLL tem 57 algoritmos e o PLL 21. Não é uma coisa que se aprende assim de um dia para o outro. Então a solução é dividir o OLL e o PLL em duas partes cada um. E assim faz o to-look, que é olhar duas vezes OLL e to-look PLL. Pronto. O que se faz é, em vez de resolver logo as amarelas todas, primeiro faz a cruz em cima, depois OLL, mas já só nos cantos da camada de cima, e depois passa-se para o PLL, que também se divide em duas partes. Primeiro resolve-se os cantos, sim, como podem ver, todos os cantos estão resolvidos, e depois usa-se o último algoritmo para trocar as arestas. Ok, então vamos lá aos algoritmos. Para o primeiro passo, provavelmente já sabem, porque tenho que fazer isto no método principiante à mesma, que é pôr a cruz em cima. Mas há três casos e os algoritmos são os seguintes. Para o primeiro caso, em que se tem uma barra assim direita, pega-se no cubo com a barra nesta posição, faz F, depois um movimento que é o Sexy Move, que é R, U, R com traço, U com traço, e depois F com traço. Para o segundo caso, que é um L, pega-se com o L nesta posição, aqui para trás e para a esquerda, faz a mesma coisa que no primeiro caso, F, só que em vez de fazer Sexy Move só uma vez, faz duas vezes. Então é R, U, R com traço, U com traço, e depois outra vez R, U, R com traço, U com traço, depois F com traço, para acabar. E para o último caso, em que não há nenhuma aresta orientada, é só fazer este primeiro algoritmo em qualquer posição para orientar umas quantas arestas. F, Sexy Move, que é R, U, R com traço, U com traço, F com traço. E agora ficamos com o caso do L. Vamos lá atrás e fazemos F, Sexy Move, R, U, R com traço, U com traço, Sexy Move outra vez, R, U, R com traço, U com traço e F com traço. Agora que as arestas da cruz amarela já estão orientadas, vamos passar à orientação dos cantos da última camada. E há 7 casos possíveis, como podem ver aqui. O primeiro, que é o mais fácil, é o chamado Sun. Dá para reconhecer porque só um canto é que está orientado, e se pusermos esse canto aqui do lado esquerdo, o autocolante amarelo está a apontar para nós. Então pegamos no cubo nesta posição e fazemos R, U, R com traço, U, R, U2, R com traço. Depois temos o contrário do Sun, que é o anti-Sun. Temos a mesma só um canto orientado, mas se pusermos o canto do lado esquerdo, o autocolante amarelo já não está a apontar para nós, está a apontar para o lado. Então o que se pode fazer aqui é pôr o canto do lado direito
E como podem ver, o autocolante já fica a apontar para nós. Fazemos o mesmo algoritmo, só com a mão esquerda, espelhado. Então é L com traço, U com traço, L, U com traço, L com traço, U2, L. Recomendo que aprendam primeiro o SUN e o anti-SUN, porque com esses dois algoritmos podem resolver os cantos da última camada. Por exemplo, se não soubessem este algoritmo, pegavam no cubo, faziam um SUN numa posição qualquer, o SUN, volto a relembrar, que é este algoritmo, pegam no cubo, por exemplo aqui, fazem um SUN, e depois ficam com este caso, com o SUN, e podem resolver outra vez. Pronto, enquanto não souberem os outros algoritmos, podem resolver tudo só com SUN e anti-SUN. De qualquer das maneiras, vou-vos ensinar os algoritmos todos porque é muito mais rápido. Então vamos lá. Para este caso, não há cantos orientados, tal como para este caso, só tem a cruz. A diferença é que, neste caso, os cantos estão a apontar para lados opostos. Estes dois para este lado e estes dois para este lado. E neste caso, tem dois cantos a apontar para a esquerda e os outros dois, em vez de estarem a apontar assim para a direita, estão cada um a apontar para o seu sítio. Pronto. E o algoritmo para este caso é, pegando com os cantos aqui do lado direito, fazer R, U2, R2, o contraste, R2, o contraste, R2, U2, R. E para este caso, põe-se o cubo nesta posição, os cantos a apontar para a esquerda e para a direita, e faz R, U, R com traço, U, R, U com traço, R com traço, U, R, U2, R. Agora, para estes dois casos, em que temos dois cantos orientados e que estão adjacentes, há maneiras de os distinguir. Para este caso, os cantos estão a apontar para direções opostas, um para a direita e outro para a esquerda, e para este caso, ambos os cantos estão a apontar para a mesma direção. Para este primeiro caso, o algoritmo é pegando com os cantos orientados assim do lado direito, fazem estas duas camadas do R, que é um R pequeno, U, R com traço, U com traço, outra vez as duas camadas do R, só que agora com traço, F, R, F com traço. E para este caso, pega-se com estes dois cantos, os faróis, mete-se na parte de trás e faz R2, D com traço, R, U2, R com traço, D, R, U2, R. Este último caso é fácil de reconhecer porque tem dois cantos orientados e estão em posições opostas. E para o resolver, vão olhar para os cantos que não estão orientados, para um qualquer, pô-lo assim do lado esquerdo e têm que ter o amarelo virado para a frente. Então não é este caso, tem que ser com este canto aqui, fica com o amarelo virado para vocês. Então pegam no cubo assim e fazem F, R com traço, F com traço, as duas camadas do R, U, R, U com traço e as duas camadas do R para baixo, R com traço. Passamos agora ao PLL. É o último passo para resolver o cubo. E vamos dividir o PLL em duas partes. Na primeira parte, vamos resolver os cantos. Assim. E na segunda, resolvemos as arestas. Para resolver os cantos, só há 3 casos. Quer dizer, 2 porque um deles é os cantos já estarem resolvidos. Por isso, este não interessa. Estes são os 2 casos que vamos ver agora. Basicamente, vocês ou vão trocar 2 cantos adjacentes ou 2 cantos diagonais. Como é que reconhecem qual é o caso? Se os cantos que tiverem que trocar
forem adjacentes, vão ter dois, chamamos-lhe faróis, que é dois cantos iguais a apontar só para um lado. Como podem ver aqui, os dois verdes são iguais, depois o laranja e o azul já são diferentes. O vermelho e a laranja também diferentes, azul e vermelho diferentes. Quer dizer que, se alinharem aqui com o verde, vão ver que este canto e este canto estão no sítio certo. Por isso só precisam de pôr o azul e laranja, aqui por cima do azul e laranja, e o azul e vermelho por cima do azul e vermelho. Ou seja, trocar estes dois. Então, o algoritmo para este caso, e se quiserem saber o nome, é permutação em T, e que é um PLL, mas é assim: R, U, R com traço, U com traço, que é o sexy move, depois R com traço, F, R2, U com traço, R com traço, U com traço, R, U, R com traço, F com traço. E o outro caso é quando os cantos que vocês querem trocar precisam de ser trocados na diagonal. Ok, como podem ver, alinham, por exemplo, aqui o azul e laranja com o azul e laranja. O verde e o laranja não está correto com o azul e vermelho, mas este já está correto, vermelho e verde. Depois azul e vermelho também não está correto com o verde e laranja. Então, se repararem, o vermelho e azul têm que vir para aqui, para cima do vermelho e azul, e o verde e laranja têm que vir para aqui, para cima do verde e laranja. Estes dois têm que trocar. Outra maneira de reconhecer é ver que todos os autocolantes nos cantos são opostos. Por exemplo, vermelho oposto do laranja, depois azul oposto do verde, laranja oposto do vermelho, verde oposto do azul. Pronto, é assim que reconhecem. Para este caso, pegam no cubo em qualquer posição e fazem o seguinte algoritmo, que é a permutação em Y. F, R, U com traço, R com traço, U com traço, R, U, R com traço, F com traço, depois sexy move, que é R, U, R com traço, U com traço, e R com traço, F, R, F com traço. E os cantos ficam resolvidos. Podem ficar assim e só precisam de alinhar, ou podem ficar logo na posição certa, mas ficam resolvidos. E mais uma coisa, recomendo que aprendam primeiro a permutação em T, aquele algoritmo que troca os cantos adjacentes, porque podem usar apenas essa para resolver o resto dos cantos. Por exemplo, neste caso, os cantos precisam de ser trocados na diagonal. Podem ver, azul e verde são opostos, laranja e vermelho opostos, verde e azul opostos, laranja e vermelho e laranja opostos. Se fizerem a permutação em T em qualquer posição do cubo, é o sexy move R, U, R com traço, U com traço, R com traço, F, R2, U com traço, R, U com traço, R com traço, R, U, R com traço, F com traço. Agora já vão ter dois cantos certos, laranja, laranja, e os outros dois têm que trocar. Este vermelho e verde tem que ir para aqui, e o vermelho e azul tem que vir para aqui. Depois pegam no cubo, fazem a permutação em T e já ficam com os cantos certos. Por acaso agora também ficaram as arestas, mas calhou. Pronto, isto para dizer que se esquecerem da permutação em Y, podem sempre usar a permutação em T duas vezes. E chegamos ao último passo, que é trocar as arestas para resolver o cubo. Para este último passo há 4 casos. São 2 permutações em U, permutação em H e permutação em Z. Ok. E podem resolver tudo, estes 2 casos, só com permutações em U. Se depois se esquecerem destes algoritmos, tal como para resolver o caso em que trocam os cantos na diagonal, podem fazer 2 permutações em T. Nestes 2 casos, se esquecerem dos algoritmos, podem fazer uma permutação em U e depois fazem outra e fica resolvido. Pronto, começando com as permutações em U. Elas são reconhecidas vendo que uma aresta está resolvida e depois as outras 3 têm que trocar. Por exemplo, aqui o laranja para aqui, azul para aqui e verde para aqui. E tem outro caso, a mesma com uma aresta resolvida, neste caso o vermelho,
e as arestas, as outras 3 também têm que trocar. Só que agora no sentido contrário. Qual é a diferença? Pondo a aresta resolvida na frente, vão olhar para estes 3 autocolantes. Se este autocolante não for oposto a estes 2 autocolantes, o oposto do verde é azul, pronto, é a permutação UA. Se for oposto, que é este caso, azul é oposto do verde, é o UB. Então, o algoritmo para o A é o seguinte. R2, e pegam sempre com a aresta resolvida à frente. R2, o contraste, R contraste, o contraste, R, U, R, U, R, o contraste, R. E para outro caso, em que a peça que está aqui é oposta dos cantos, pegam a mesma com a aresta à frente e fazem R contraste, U, R contraste, U contraste, R contraste, U contraste, R contraste, U, R, U, R2. Agora, estes últimos dois são a permutação em H e a permutação em Z. A permutação em H é a mais fácil de reconhecer. Como podem ver, todas as peças são opostas umas das outras. Tem que trocar mais ou menos, não faz bem um H, mas pronto, tem que trocar estas duas e estas duas. Assim. Ok, aqui pegam no cubo em qualquer posição e fazem este algoritmo. M2, o contraste, M2, U2, M2, o contraste, M2. Também podem, se vos der mais jeito, em vez de fazer M2 o contraste, fazem tudo só que com a mão esquerda. Então, M2, U, M2, U2, M2, U, M2. É como vos der mais jeito, indiferente. Vão acabar por resolver o cubo A mesmo. Para a permutação em Z, também é fácil de reconhecer. É ver que as peças que têm que ser trocadas estão adjacentes. Por exemplo, estas duas trocam aqui e estas duas trocam aqui. Ao contrário, na permutação H, que era trocavam estas duas. Depois estas duas, aqui são estas duas, depois estas duas. E o algoritmo é M2, o contraste, M2, o contraste, M contraste, que é para cima, U2, M2, U2, M contraste, U2. Mais uma vez, também podem fazer, se vos der mais jeito, com a mão esquerda a fazer as rotações no M. Só que depois trocam o sentido do U, que é M2, U, M2, U, M contraste, U2, M2, U2, M contraste. E pronto, aqui tem todos os algoritmos para poder resolver a última camada com ToLook-OLL e ToLook-PLL. Mas antes de me ir embora, vou só fazer umas resoluções de exemplo da última camada, só para mostrar o raciocínio aplicado a uma resolução à série. Então vamos lá começar. As duas primeiras camadas já estão feitas. Primeiro passo, fazer uma cruz em cima. Ok, vejo qual é o caso. É o caso da linha. Então meto a linha aqui. Faço o algoritmo, que é F, sexy move, que é R, U, R contraste, U contraste, F contraste. E fica a cruz feita. Depois reconheço o caso da orientação dos cantos. Tenho dois cantos orientados, adjacentes. Depois tenho aqui estes dois faróis, são os dois cantos a apontar para o mesmo lado. O algoritmo é com os cantos a apontar para trás. Faço R2, D, R, U2, R contraste, D. Desculpa, o primeiro D era D contraste. R, U2, R. Ok, agora vamos para o PLL. Primeiro vejo os cantos, vejo se estão na posição certa ou não. Não estão, só dois é que estão certos. Aqui o azul e vermelho e verde. Mas estes dois
estão errados e tenho que trocar. Então, é o algoritmo de troca de cantos adjacentes, que é pondo os cantos corretos do lado esquerdo, faz R, U, R contraste, U contraste, é permutação em T. R contraste, F, R2, U contraste, R contraste, U contraste, R, U, R contraste, F contraste. Por acaso tive sorte e não precisei de resolver as arestas, mas vamos só mais uma resolução de exemplo. Ok, outra. Duas primeiras camadas já feitas. Primeiro passo, cruz amarela em cima. O caso agora é o L. E a maneira de o resolver é pôr o L assim para a esquerda e para trás. Fazer F. Segue se move duas vezes. F com traço. Agora reconhecemos qual é o caso da orientação dos cantos. Temos um canto orientado. Sabemos que é o sun, ou o contrário, que é o anti-sun. Vamos pôr o canto aqui do lado esquerdo e ver como este canto que fica aqui fica a apontar para nós, o amarelo, é porque é o sun. Se estivesse a apontar para este lado, era o anti-sun. Então, pegamos no cubo nesta posição, fazemos R, U, R com traço, U, R, 2, R com traço, ok? Agora vamos ver como é que se resolve os cantos. Vamos à procura para ver se os cantos estão resolvidos. Como podem ver, tem aqui dois cantos já adjacentes, já na posição certa. Então vamos colocá-los por cima do sítio para onde tem que ir e trocar os outros dois. É outra vez uma troca adjacente. Então temos que fazer a permutação em T. Para os cantos do lado esquerdo, faz a permutação em T. E agora só falta resolver as arestas. Como podem ver, é uma permutação em U, porque uma das arestas já está resolvida. Agora, sabemos que há duas permutações em U. Como é que as distinguimos? É olhando para estes autocolantes aqui do lado direito e ver se são opostos, é a permutação em UB. Se não são, é a permutação UA. Como são opostos, o laranja é oposto ao vermelho, fazemos a UB, pegamos no cubo com a aresta resolvida à nossa frente e fazemos o algoritmo. E o cubo fica resolvido. Pronto, e é isto. Agora vão aprendendo os algoritmos aos poucos. E com o ToLook OLL e ToLook PLL, juntamente com o F2L intuitivo, para o qual eu também vou fazer um vídeo mais tarde, conseguem ser à vontade sub 30 ou até sub 20. Espero que tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, deixem aí nos comentários. Deixem um likezinho também, subscrevam se quiserem. E vemo-nos no próximo vídeo.